Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. Que Jesus nos abençoe a nós. É sempre uma alegria poder voltar a Santo Amaro para a gente poder falar sobre a doutrina espírita. Sempre que aqui volto, eu sinto essa energia de carinho, de acolhimento que vocês transmitem para mim. Essa não é a minha primeira palestra desse ano. Provavelmente deva ser a quarta ou a quinta. Mas certamente essa será, dentre todas aquelas que eu provavelmente ainda farei ao longo desse ano, e eu espero que sejam muitas outras, aqui também em Santo Amaro, a mais difícil de todas elas. Isso porque, quando nós vamos observar no Livro dos Espíritos, na questão 17, quando Kardec questiona as entidades venerandas, se é dado ao homem a possibilidade de conhecer todas as coisas, de decifrar todos os mistérios que a vida possui, os Espíritos disseram a ele que não, por conta do nosso estágio de evolução ainda moral e espiritual. E igualmente não nos é dado saber todas as coisas, porque nós ainda vivemos de um mundo de provas e de expiações. E conforme o nosso entendimento até aqui adquirido, esse não é o mais dos belos mundos. Não é o melhor mundo dentre as muitas moradas da casa do Pai. É, na verdade, uma morada singular, uma dentre muitas outras que o Espírito, criado por Deus simples e ignorante, ele faz, ou ele se utiliza, no sentido de desenvolver as suas faculdades e as suas percepções intelectuais e morais. Portanto, quando nós nos desafiamos, mais do que ser uma missão, um desafio, falar de Deus, é entender que, conforme vimos ainda em resposta a essa questão 17 do Livro dos Espíritos, nos falta um sentido, nos falta um elemento que nos permita compreender Deus na sua grandeza, na sua sabedoria, em que pese que desde a sua criação, desde quando criado a monodá, o Espírito, nesse processo de ir e vir através das reencarnações, ele não faz outra coisa que não seja essa identificação entre ele, Filho, e ele, o Pai. Porque, como vai dizer Joana de Ângeles, é um movimento de teocentrismo natural de todos nós, que é nos movimentarmos em busca de Deus. Acreditem nisso. Tudo que nós fazemos ao longo da nossa história evolutiva, através dos mundos habitáveis, não é outra que não seja uma tentativa de dar sentido a isso que nós chamamos, a esse ser de Deus. Que Jesus, por sua vez, quando esteve conosco, conseguiu sintetizar melhor do que qualquer um outro, antes, durante e depois dele, quando o denominou de Pai. Embora no nosso estágio de percepção, ainda não conseguimos alargar o entendimento do que seja verdadeiramente esse Pai que está nos céus. E que nos permite, nesse ir e vir, nesse trânsito, nesse percurso de aprendizado através das reencarnações, esse
ampliar de consciência em torno da sua própria realidade divina. Porque um fato interessante a ser aqui, já nesse preâmbulo, trazer para nós enquanto reflexão, é de que Jesus, quando esteve conosco, Ele nos disse em uma assertiva de que nós éramos deuses e que nós deveríamos acender a nossa luz, que deveríamos fazer contato com aquilo que nós tivéssemos de melhor em nós. Porque, embora imperfeitos como ainda somos no nosso estágio evolutivo, provacional, mas nós já temos um nível de conquista, de lucidez, para compreendermos e entendermos esse significado desse Pai. Porque está íncito, está dentro de nós essa busca constante para entendermos esse Pai que está nos céus. Esse nosso amigo que nos permite, através das nossas escolhas, optarmos aquilo que é melhor para nós. Que tem uma capacidade de nos perdoar e de nos oportunizar, tantas quantas sejam necessárias, a experiência no corpo, para nos desenvolvermos intelecto e moralmente, a fim de que um dia, quando mais despertos, quando mais conscientes em relação às suas leis, e em particular aquela que Jesus a denominou como sendo a lei de amor, nós vamos então passar a compreender e entender a Deus, nosso Pai, dentro de uma outra configuração que até então nós já conseguimos abarcar. Porque esta relação que temos com Ele ainda é uma relação muito parecida com aquela que nós temos com o nosso Pai encarnado, com aqueles com os quais nós convivemos. Porque vai dizer Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, de que a gente só consegue levar alguém até onde nós conseguimos chegar. E isso é fato. Eu só posso trazer para o outro uma compreensão em torno desta realidade que ainda é para nós obscura, difícil de compreender, que é Deus, até onde a nossa capacidade intelectual, moral e evolutiva nos permitiu chegar. E se nós avaliarmos até onde nós conseguimos chegar, nós veremos que não conseguimos dar, quando muito, se conseguimos dar, foram 2 ou 3 passos para frente e alguns outros tantos para trás. Ou seja, se dividirmos aqueles passos para frente com aqueles que retroagimos, veremos que muito possivelmente não conseguimos dar passo nenhum em torno desta realidade. Isso porque, em que pese o nosso desenvolvimento material e intelectual, em que pese as nossas conquistas até aqui auferidas e conquistadas, fato é que do ponto de vista espiritual, muito pouco, quase nada alcançamos. Daí vai dizer o Espírito Joana de Ângeles, enquanto reforço, em uma de suas mensagens em torno do divino amigo Jesus, aquele que melhor sintetizou e compreendeu Deus, a ponto de ter a coragem, a força moral de dizer, eu e o Pai somos um. Ele vai dizer que aqueles dias se assemelham aos dias de hoje. Que a época de Jesus
se comparada com a nossa época, muito pouco se modificou. No que se refere ao nosso avanço moral, porque no que se refere ao progresso material, intelectual, isso nós avançamos. Mas todas essas conquistas, em que pese o seu valor e a sua importância, elas ainda não é o fim da linha, não é o objetivo maior, porque o objetivo maior é a nossa identificação com o nosso Pai Celestial. Por isso que desde sempre, em todas as épocas, em todos os períodos da humanidade, como veremos de um texto logo a seguir, o homem, no que se refere ao ser humano, ele sempre teve essa imperiosa necessidade de ir em busca de Deus. O que, de uma certa forma, implica dizer que é uma busca por si mesmo. Porque, relembrando Jesus, nós somos uma parte desse Deus que Ele veio nos apresentar como tal. Pai de amor, de misericórdia. Na medida em que nós nos conhecemos, nos reconhecemos como filhos de Deus, nós passaremos a ter esse sentido que ainda nos falta e que muito provavelmente ainda nos faltará por muito tempo ainda, é que nós vamos sair dessa visão obtusa, material, limitada, de um Deus que castiga, que pune, que nos cobra, que nos privilegia, que nos dá em detrimento de outros. A gente vai compreender que Deus, Ele é amor, misericórdia. Ele é e dá de igual modo para todos os seus filhos. Até porque, antes de começarmos o material do texto, quando Ele nos cria a semelhança de cada um de nós, simples e ignorantes. O início da jornada é igual para todos. Não existe distinção. Não existe privilégios, favoritismo. O início é igual para todos. Mas por que então, considerando esse ponto de vista, temos como próprio exemplo Jesus, o nosso modelo e guia, que já naquela época, 2000 anos passados, foi capaz de dizer: eu e o Pai somos um, e nós ainda nos encontramos quase que no iniciar da caminhada, e Ele tão avançado como estivera. Porque também Deus nos aquinhoa de atributos, de recursos, e um deles chama-se livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E talvez seja um dos recursos mais poderosos que existe na face da terra ou na vida como um todo. Porque é esta liberdade de escolher que vai proporcionar ao espírito criado simples e ignorante a decisão de investir nesse autoconhecimento ou permanecer ainda estagnado frente à sua própria realidade espiritual. E quanto mais eu aproveito, quanto mais eu invisto, quanto mais eu me dedico a essa descoberta de mim mesmo, eu passo a clarear, a divisar melhor esse sentido de Deus, que certamente ainda não será por esses dias, mas na medida em que eu me dedico hoje, eu vou me capacitando cada vez mais para que através dessas reencarnações ou experiências no corpo, eu me sinta mais consciente
mas maduro e desperto quanto à necessidade ou quanto o valor das minhas escolhas. Porque o divino amigo também nos alertou: aquele que tomar da charrua, aquele que quiser me seguir, no sentido de aprofundar o conhecimento a respeito de Deus e, consequentemente, essa busca, não poderá olhar para trás. Deverá abandonar tudo que tem para segui-lo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Ele, Deus, que não seja por mim. Então, entender isso significa, já no início desse ano doutrinário que começa aqui no Paz e Caridade, esse investimento de horas e igualmente de ações, porque a cada um segundo as suas obras. Para quem sabe sair desta, quando do momento preciso, mais tranquilos, mais serenos, mais conscientes de que do outro lado da vida, a vida prossegue e continuará nesse fanal dessa busca em torno de Deus. Dito isso, me parece, a gente pode então começar o trabalho. E eu trouxe inicialmente esse texto de um companheiro nosso, muito conhecido do movimento espírita, um braço direito de Divaldo Franco, que chama-se Adilton Pugliese. Nesse texto, ele vai falar um pouco a respeito desta busca, consciente ou inconsciente, para a maioria de nós, em busca de Deus. E ele começa dizendo assim: no horizonte cultural mais recuado da humanidade, os povos primitivos identificavam a manifestação de Deus nos fenômenos das intempéries, nas forças das tempestades, na erupção dos vulcões, nas árvores gigantescas e nos granitos colossais. A nossa percepção àquela época era essa em relação a Deus. Porque já nesse tempo, nós estávamos igualmente em busca de Deus. Aponte para cá. Tá. Nós estávamos em busca de Deus nos períodos mais recuados da humanidade na Terra, e que são trilhões de anos, não sabemos ao certo. Nas noites estreladas, ele, Deus, era imaginado e adorado na dimensão dos pontos luminosos do espaço sideral, os quais, durante o dia, aglomeravam-se em uma estrela de imensa grandeza, iluminando a terra e o espaço, que nós o conhecemos, ou a conhecemos, como sendo o Sol. E durante noites especiais, se expressavam na forma lunar, com a sua luz argêntea ou prateada. Era a maneira que no nosso inconsciente coletivo buscava-se Deus. Ou olhando o sol, quando se podia, acreditando que ele sintetizava por aquela luz, por aquela estrela, a sua presença entre nós, ou quando, nas noites estreladas, se percebia a sua luz igualmente chegando até nós. Por isso, que desde esta época mais recuada da humanidade, um sentimento de inquietação, de vazio, porque aqueles homens e mulheres primitivos da época já sentiam essa angústia, esse desejo, essa sensação de que a vida, ela não se resumiria apenas em um estar de um corpo, que deveria ter algo para além, e que a própria consciência imatura da época já dizia a eles
que, para além das formas possíveis de serem captadas, existia algo além que nos aproximava desta realidade a qual não conhecíamos quando ali estávamos. E então, continuando o texto, ele vai dizer: avançando no tempo, os homens rudimentares ergueram totens e templos, ofereceram sacrifícios e homenagens àquele que ninguém vê, mas que é chamado de Tupã, ou Marte, ou Apolo, ou Alá, ou Jeová, Elohim e Adonai, caracterizando-o com as diversas expressões do politeísmo primitivo ou do monoteísmo. Quando, do processo da evolução, dentro dessa busca de Deus, o homem conseguiu avançar um pouco mais, saindo da visão de um Deus que se representava pelas forças da natureza, para conceber um Deus a partir da sua própria imagem humana, nessas configurações que ao longo do tempo e da história ele fora reconhecido como Alá, como Apolo, como Marte, Jeová, Elohim e tantos outros nomes que aqui trouxéssemos. Não deixa de ser um avanço, não deixa de ser uma evolução, porque saímos do abstrato da natureza para chegarmos a uma realidade próxima, porque já nos identificávamos como indivíduos, pessoas. Embora os processos politeístas, os muitos deuses que nós ainda ouvimos, e a grande conquista no que se refere à percepção desse Pai que está nos céus. Quando Moisés nos traz uma visão monoteísta de um único Deus, ainda que um Deus vingativo, ainda que um Deus punitivo, ainda que um Deus de favoritismo, mas um Deus. Já não era mais muitos deuses, em que pese que paralelamente se acreditavam, como hoje muitos se acreditam, em muitos deuses. Vai de acordo com o nível de maturidade evolutiva que se conquistou. Mas a gente pode perceber que entre a primeira fase e esta, avançamos. Porque estamos em busca desse sentido de quem somos. Quem é esse tal Deus que tanto se fala? Será uma abstração imaginária, mental, ou será uma realidade? Quem dentre nós é capaz de defini-lo, de descrevê-lo como realmente ele o é? Exceção feita a Jesus. E conforme já dissemos, tal entendimento que tinha dele, ele, sobre o Pai, foi capaz de dizer: eu sou a representação viva, melhor, mais completa, mais perfeita que se teve até então na Terra, desse Pai que estamos buscando há milênios, desde a criação. Mas seguindo ainda dentro dessa visão teórica, o escritor Eliseu F. da Mota Júnior, no seu livro de sua autoria, Que é Deus, e trago para vocês também, pois que são muitos os teóricos que buscam esse entendimento sobre Deus, se arriscam na tentativa de falar sobre ele. Eu trago este, também de um companheiro do movimento espírita de Salvador, a existência de Deus, que é Vasco Neves, em que dentro da sua condição perceptiva e de um estudo prolongado de 2 décadas, conforme ele aqui narra, ele pesquisou a respeito daquilo que podemos dizer que é impesquisável. Porque me veio aqui à mente, abrindo parêntese,
uma historinha que é atribuída a Santo Agostinho. Conta-se que Santo Agostinho, um grande filósofo da Idade Média, o pai da igreja, ele ficava igualmente se questionando, laborando mentalmente em torno de Deus. E muitas eram as suas questões, os seus questionamentos, as suas dúvidas, até que lá um dia ele, ao deitar, dormiu e sonhou que ele estava caminhando por uma praia, e na medida em que ele caminhava, ele percebeu que tinha uma criança sentada fazendo buracos na areia na tentativa de tirar a água que estava dentro do buraco. Ele parou, observou, achou até engraçado aquele movimento, aquela vontade daquela criança inocente de secar o buraco. E ele vai perguntar à criança o que ela estava fazendo ali. E ela então, na sua inocência, lhe diz: eu estou tentando secar esse buraco, tirar a água dele. E ele ri pela sua inocência quanto da resposta e lhe diz: não está vendo que será impossível? Porque quanto mais água você tira do buraco, mais água vai entrar no buraco. Eu não sei se vocês, os senhores e senhoras, já viram ou tiveram essa experiência de na praia fazer isso. Porque esse é fato real. Foi quando então esta criança supostamente inocente, ela toma-se de uma condição de anjo e devolve para ele a seguinte questão. Igualmente eu lhe digo, no que se refere aos seus questionamentos em torno de Deus. Porque quanto mais questionamentos e dúvidas tiveres sobre Deus, mais os terá. E aí encerra a historinha. Porque se você me perguntar quem é Deus, eu não saberei responder. Também é atribuído a Santo Agostinho. Mas se você não me perguntar, eu sei. Porque Deus não se explica. Por melhor que seja o autor, o estudioso em torno do tema. Porque Deus se sente dentro de cada um de nós. E é isso que eu preciso entender. Se eu quero me aproximar de Deus, buscá-lo, tem que ser dentro de mim e não fora de mim, como ainda muitas vezes vemos. Então, esse autor Eliseu Júnior, ele vai dizer no livro citado: se lançarmos um olhar pela história antropológica, veremos a ideia de Deus presente no pensamento humano desde remotas tribos da antiguidade. Não são dos nossos dias essa busca de Deus. Mas esses homens dessas tribos da antiguidade não eram outros senão nós mesmos, mais ignorantes, obtusos a respeito de Deus. Mas se não fosse aquela época, não estaríamos certamente aqui hoje falando dele. E muito provavelmente daqui mais uns 100 anos estaremos falando dele. O que pode diferenciar é a forma, é o sentido. Porque podemos estar nos degladiando, como ainda hoje vemos, nos matando em nome de Deus. Haja vista as guerras santas que ocorreram e que ainda ocorrem na história da humanidade por conta de Deus. Mostra o nosso nível de ignorância
de desentendimento a respeito de Deus. Mas igualmente já vemos movimentos em torno de viver Deus, respeitando-nos, amando-nos, nos irmanando para dar um sentido à vida e uma aproximação a Ele, nosso Pai. Então, voltando ao texto, onde tem início através das estranhas ou de estranhas e rudimentares formas de exteriorização de culto, como o temor ao trovão, ao sol e à lua, passa pela adoração dos ídolos de pedra, litolatria, de vegetais, fitolatria, e de animais, zoolatria, e do homem, antropomorfismo, que ainda hoje, igualmente, em algumas tribos, em algumas regiões, nós os vemos. Pessoas que cultuam Deus pela pedra, pelas plantas, pelos animais. Haja vista também que hoje, quantos fazem nos nossos dias, 2019, quantos são aqueles que fazem sacrifícios em nome de Deus, matando e adorando animais, utilizando-se de elementos da natureza, porque está em um nível de consciência ainda bem aquém do ideal a ser conquistado. E finalizando, para chegar à modernidade, proliferando-se nas mais diversas religiões, seitas e crenças. Uma delas há de ser dita, ou ser dito, a doutrina espírita. Mas antes desta, 161 anos atrás, nós já tivemos outras tantas, como ainda hoje perduram, muito mais antigas, que falam, que cultuam, que expressam pelos seus rituais, pelas suas crenças, o sentido de Deus. E cada qual vai vivendo de acordo com o que sabe, com o que entende. Mas então, são formas evolutivas de entendimento em torno da ideia de Deus. E quanto mais a minha visão se amplia em torno dessas ideias de Deus, mais eu me aproximo dele ou me distancio dele. Ok? Mas seguindo, dentro dessa linha de raciocínio pela história, no Egito Antigo, estátuas colossais foram construídas pelos escravos para representá-lo no contexto da teologia egípcia, sentindo-se o próprio faraó como Deus na terra. Nessa fase cultural, não tão distante dos nossos dias, surgiu Moisés e definiu na substância do monoteísmo de Moisés, primeira revelação para a humanidade na terra. Foi trazer uma concepção de um Deus único, apresentando, contudo, como um Deus que se ofende e que pune. Quantas vezes a gente diz assim para o filho, para a criança: não faça isso, porque Deus castiga. Deus vai ficar chateado com você porque está brigando com a mamãe, porque está fazendo coisa errada. Deus está triste com você. É a visão, concepção que ainda temos de Deus, que vem da onde? Desse consciente coletivo de Moisés. Na Idade Média, século XIII, os equívocos do poder religioso dominante sufocam a sua procura por parte dos homens, passando então a ser adorados somente por aqueles que se anunciavam como iniciados ou escolhidos. É quando surge o clero, as igrejas que hoje ainda representam essa monarquia, que se dizem no direito
de serem os representantes de Deus. E aí nós temos, dentro dessa pirâmide, o senhor feudal, à época, na Idade Média, o clero, os nobres e guerreiros e os servos. Na base da pirâmide, aqueles que eram sacrificados em nome de Deus. E o dominante, dentro de um conúbio de poder, era o senhor feudal das terras e o clero, que eram os ditos representantes de Deus na terra. Uma parte da história na qual vivíamos e ainda hoje vivemos. Ultrapassado esse período histórico e com o surgimento da ciência, filósofos e mentes de visão reducionistas do homem propalaram mais uma vez a sua morte, a exemplo do pensador Friedrich Nietzsche, 1844-1900, com a alegoria do super-homem, declarando em Paris que Deus morreu. Olha que, perdão da expressão, bobagem, ingenuidade. Porque os filósofos da época do século XIX, eles tinham essa visão, em particular o Nietzsche, que tinha a visão de que Deus morreu, de que não se deveria valorizar, é quando vai dizer que a religião é o ópio do povo, e que a nossa visão deveria ser materialista, uma visão reducionista do pensamento de Deus. E muitos ainda concebem Deus dentro dessa perspectiva, induzindo equivocadamente a sua desnecessidade na vida humana. Hoje nós nos reconhecemos como quem? Como quem? Os ateus, os agnósticos. Não tem nenhuma relação com Deus, embora a sua própria existência, o seu próprio estar, já é uma identificação com Deus, embora não saiba ou não queira aceitar. Na academia científica, eleita Deus a razão como a soberana da vida, oferecendo seus axiomas e postulados para explicar e orientar o destino humano. São as muitas teorias filosóficas, científicas, que as universidades ainda hoje tentam eleger a razão como sendo a deusa, para justificar e para responder a todas as questões que existem no universo. A própria concepção do Big Bang, do nascimento de todos, da Terra, tem a ver com essa visão científica. Nos dias modernos, defendendo esse polo ateu da ciência, encontra-se o físico Victor Stenger, da Universidade do Havaí, que apresenta exemplos de como o universo simplesmente não precisa de Deus, enfatizando que a ciência pode provar que Deus não existe. E é interessante que quando esses homens de saberes, supostamente inteligentes, assim o fazem, mesmo querendo contradizer o que aí está posto, eles estão indiretamente em busca de Deus. Porque para você contrapor uma ideia do ponto de vista da ciência, você precisa estudar aquela ideia. E na medida em que você estuda a ideia, mesmo que para contrapor, você está buscando elementos que comprovem ou não a existência daquele algo pesquisado, daquele objeto de estudo. No caso, para a ciência, Deus. E vem então ele, a segunda revelação da humanidade. Séculos antes, Jesus, prevendo essas atitudes materialistas e de expressões negativistas quanto à existência do Criador, promete a vinda do Consolador,
que apresentaria a divindade com seus verdadeiros atributos e a sua ação diretora do pensamento humano, através da providência e da misericórdia divinas. Eu não sei se vocês sabem, só abrindo também um outro parêntese rápido, alguns meses atrás, lá na casa de oração, eu fazia um trabalho que até então eu nunca tinha feito nesse meu caminhar pela doutrina espírita, em que pese que já tivesse feito muitas vezes aquilo sem saber o que eu estava fazendo. Mas especificamente o tema que me deram para trabalhar e apresentar foi o plano diretor de Deus. Eu nunca parei para pensar que Deus tinha um plano diretor para nós. E acreditem, dentro dessa busca de Deus, o movimento natural que fazemos, Deus tem um plano diretor. Nós não estamos aqui à toa, acéfalos. Nós não estamos nesse ir e vir sem sentido. Tem uma razão de ser. E qual é o sentido? Me diga, por favor. Encontrar-se com Deus. É isso. Esse movimento que eu faço, e que vocês fazem, e que a humanidade toda faz, cada qual ao seu modo, ao seu tempo, está buscando Deus. Muitos vão buscá-lo na pedra, outro nos vegetais, outro nos animais, outro no próprio homem, e outros ainda, os raríssimos, quase nenhum, dentro de si. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Essa é a busca, essa é a chave da libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é a partir dele, nosso irmão maior, que passamos a conceber um Deus diferente do seu antecessor, Moisés. Um Deus de amor, de misericórdia, de justiça, de amor, de caridade. E então, considerando a promessa crística, eis que, em 18 de abril de 1857, Allan Kardec, o codificador da doutrina, oferece à humanidade a obra fundamental e monumental da filosofia espírita, o Livro dos Espíritos, que agora em abril completará 162 anos. Iniciando seus comentários com a pergunta: que é Deus? Olha que sacada teve Kardec. Não poderia ter começado a obra sem questionar sobre o Criador. Claro. Ele poderia ter partido de qualquer ponto, de qualquer começo, de qualquer parte. Mas inteligentemente, sabiamente, ele inicia questionando algo que até então ninguém se lançou a essa questão. Porque todos até então perguntavam quem é Deus dentro desse antropomorfismo. Comparar Deus com o próprio homem. Aquele de cajado, aquele da figura que começamos, aquele de barba, aquele que está sentado lá no seu trono, observando o que fazemos de certo e errado, punindo, julgando, combatendo, matando. Kardec passa a régua e traz uma outra concepção de Deus. Não mais quem é, mas o que é Deus. Isso toma uma dimensão maior do que nós espíritas e espíritos compreendemos. Porque não é por conta da resposta que vemos à primeira pergunta do livro que já sabemos quem é Deus, ou o que é Deus, que já estamos próximos dele, mas talvez até muito mais distante. Porque a imagem acabou. E então, onde se encontrar a prova da existência de Deus? Questiona o codificador. Em um axioma. Mas eu preciso voltar lá para responder a pergunta: o que é Deus? Vamos encontrar a célebre resposta: Deus é a inteligência perfeita, a causa primeira
de todas as coisas. E insatisfeito, ele ainda questiona: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde encontrá-lo? Poderíamos assim associar em um axioma, uma verdade incontestável, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, que não é obra do homem, porque isso aqui é a prova da obra do homem. Se a gente vê uma tela de uma obra-prima, a gente vai imaginar que alguém a concebeu, não apareceu do nada. Se a gente pega uma peça, um relógio, um quadro, seja qual for, um avião, seja qual for, a gente vai ver que a obra, que é o efeito, deve ter uma causa. E a causa é quem? O artista, o construtor, o cientista. O axioma está nisso. Não existe um efeito sem a causa que está por trás e que não sei quem fez isso aqui. Mas eu posso deduzir por lógica, se eu estou fazendo uso desse recurso, quase que eletrônico, se eu posso assim chamar, é porque alguém concebeu. Ele não surgiu do nada, não caiu do céu. E ainda que caísse, alguém primeiro teve que fazer. Quando a gente olha a natureza, o sol, as estrelas, as plantas, e tudo quanto constitui a natureza, que não foi feito pelo homem, a nossa própria constituição, porque está lá no Evangelho. O homem dá apenas o que é material, o corpo. E o espírito, quem o criou? Se não foi o homem, foi alguma força, foi um ser para além da nossa concepção. Se não é obra do homem, a vossa razão responderá. Ditam-lhe os Espíritos naqueles dias primordiais do advento do Consolador. E aí segue-se e conclui em nota pessoal dedicado ao instrumento dos Espíritos codificadores. Para crer-se em Deus e encontrá-lo, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Está lá em Kardec, é um livro dos Espíritos, na questão de 1 a 4. E aí eu trouxe rapidamente, nos meus últimos 5, no máximo 10 minutos, só para a gente fechar, até porque é a primeira e a gente vai ter outras tantas. Eu trouxe algumas perguntas do livro dos Espíritos que se refere aos atributos da divindade. A questão 10, Kardec questiona: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os Espíritos lhe dizem: não. É um sentido que ainda lhe falta. Falamos isso um pouquinho mais. Quando o seu espírito não tiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, conquista individual de cada um, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Voltando a Jesus e a sua bem-aventurança, ele nos disse de forma poética: bem-aventurados os felizes que tiverem puro coração, porque verão a Deus. Qual é a impureza que nos impede de ver Deus? Eis aqui a resposta. Cadê? A matéria. Está no corpo, já implica, está obscurecido, está nodulado e que nos impede ver Deus. A 12, ele ainda questiona: se não podemos compreender a sua natureza, podemos ter uma ideia de alguma das suas perfeições? Aí sim, dizem os Espíritos. De algumas, mas não são todas, pelo nosso estágio de compreensão. Assim como ele nos ditou 10 leis morais da vida, mas podem ter mais 10, mais 20, mais 30, para o nosso entendimento 10 por hora basta. Já é o suficiente
para nos tornarmos perfeitos, quanto um planeta de provas e expiações nos possibilita. Quando avançarmos para um mundo feliz, de 10 tornar-se-á 20, ou tornar-se-ão 20. De 20 compreendemos a largueza do sentido de Deus e o veremos sem tantos obstáculos na visão. O homem as compreende melhor à medida em que se eleva acima da matéria. Ele as prevê pelo pensamento. E aí, dentre essas coisas, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abarcar. Mas sabeis bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. Quer dizer, o que nós sabemos para encontrar Deus ainda nos é insuficiente, é rudimentar. É como se nós ainda estivéssemos, me permitam a comparação, no período da pedra lascada, dos homens ainda bem primitivos e embrutecidos. Porque de lá para cá, quase nada mudou. Mas seguindo, para a gente terminar, traz ainda esse texto. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter todas essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só, de menos ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo. E Deus, ele é. E isso basta. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma dessas vicissitudes que nós suportamos e não ter nenhuma das imperfeições que imaginamos poder conceber. E aí traz, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, é todo-poderoso, é soberano, é justo e bom. E nas nossas considerações finais, diz assim: os Espíritos informam-nos que toda a harmonia existente no universo, desde os átomos até as galáxias, tem uma origem, uma causa inicial que a gerou. Todas as coisas, formas de vida e planetas obedecem a leis perfeitas, e por isso mesmo revela certo poder superior. Este poder inteligente seria Deus. Em síntese, os seres espirituais afirmam que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É o que dizem os Espíritos para nós, dentro dessa possível condição de entendimento racional, lógico, que já alcançamos. Em que pese que muitos ainda não entendem essas coisas. E então, finalizando, diz assim: sendo assim, para medirmos a inteligência de Deus, é só nos lembrarmos do provérbio: pela obra se reconhece o autor. Para ver a obra, é só observarmos o cosmo, o micro-universo, desde as moléculas que estão em nossas mãos até o planeta que habitamos. Assim descobriremos o nível de inteligência do seu autor. Dito isso, amigos, companheiros, queremos deixar essa mensagem inicial e parabenizar a escolha, não necessariamente do palestrante, mas do tema, como sendo a primeira doutrinária do ano de 2019 para esta casa. Paz, Cristo, Caridade, que tem como proposta nos levar a esta busca constante de Deus. Para tanto, é preciso que nós nos debrucemos ao estudo, ao trabalho, mas sobretudo também à reflexão de quem somos nós, o que estamos fazendo na vida, no corpo. Qual é o sentido que eu estou dando a esse meu momento atual reencarnatório? Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde
eu retornarei à pátria espiritual. Terei que deixar o ambiente físico de Santa Amaro ou de Salvador, porque eu regressarei de volta ao meu país de origem, a minha cidade, que eu não sei qual é, lá de cima, mas eu sei que volto. Mas volto em que condições? De que forma? Com ou sem o sentido que eu vim buscar nesta? Amplificar, que é o sentido de Deus em mim. Portanto, dá para compreender o trabalho que nós temos a fazer nesse ano. Temos duas escolhas: ou permanecermos de braços cruzados, ou então arregaçarmos as mangas e partirmos para o trabalho. Porque disse Jesus, concluindo: eu trabalho e o meu Pai até hoje trabalha. E é pelo trabalho no bem que a gente tem a possibilidade de nos conhecermos e, por extensão, conhecer o nosso Pai que está nos céus, nos aguardando a todos uma grande festa que Ele preparou para todos nós. Que sejamos nós, por nossa vez, aqueles que seremos os escolhidos a fazermos parte dessa nova fase que a terra haverá de viver. De mansos, de pacíficos. E somente esses, os eleitos, é que darão um passo a mais no entendimento e na compreensão da busca de Deus na vida. Espero aguardá-los, encontrá-los por lá, porque eu estou me esforçando para estar lá. Ok? No mais, quero desejar a todos um feliz ano novo, de paz, de realizações, de conquistas materiais, mas sobretudo as conquistas espirituais. Para que dessas conquistas tenhamos a tranquilidade, a serenidade de entender quem é Deus ou o que é Deus. Porque nós o buscamos, o encontramos dentro de nós. Muita paz. Muito obrigado a todos. Na medida em que nós temos o domínio em torno das leis de Deus, nós podemos ser agentes multiplicadores e colaboradores da criação. Conforme foi Jesus, quando ele, junto de uma equipe de espíritos de alto alcance moral e espiritual, se reuniram para conceber essa morada na qual nós nos encontramos. Amanhã, nós, mais evoluídos e despertos, seremos, por nossa vez, aqueles que contribuirão para a formação de mundos materiais e outras galáxias e outros sistemas que estarão começando, por conta que o nosso vai estar mais adiantado do que o atual momento, e seremos nós, ou pelo menos aqueles que já estiverem nesse nível de consciência, estarão contribuindo. Mas, além disso, Alberto, a sua pergunta é interessante, porque também nos faz pensar que a gente não precisa esperar todo esse tempo para começar o trabalho de cocriação. O trabalho de cocriação começa aqui e agora, na medida em que nós mutuamente nos ajudamos para fazer desse planeta um planeta melhor. E o caminho passa necessariamente, primeiro, pela minha reforma íntima, pela minha transformação moral, pelo meu alargamento de entendimento em torno dessas verdades que trouxemos aqui aligeradamente, de tudo quanto nós já concebemos e que a doutrina espírita nos traz, para a gente poder ter uma sociedade melhor, seja aqui em Santa Amaro, seja em Salvador, seja no Brasil, seja no mundo inteiro. Porque assim, é justamente pela reunião dos bons, e a gente pode ver isso quando lá da leitura do capítulo 18 da Gênese, a nova geração. Quem é essa nova geração, senão esses espíritos que estão voltando
para serem esses co-criadores de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna, mais amorosa, mais feliz. Então começa de mim e que contagia o outro, que forma uma nova sociedade. E aqueles que ainda não estão no nível de compreensão, a nossa atitude de amor e de caridade é ajudá-los a se levantar e avançar, porque um dia alguém fez isso por mim. E hoje, como retribuição, eu faço para aqueles que estão na condição que um dia eu estava. Então é ajudando-se mutuamente que a gente eleva o padrão do planeta. Não é querer fazer uma evolução individual sozinha, mas com a contribuição e a participação de todos. Daí disse Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá do aprisco do Senhor. O objetivo é que todos cheguem ao aprisco do Senhor. Agora, cada um deve ser o pastor. Cada um deve arrebanhar as suas ovelhas, contribuindo para uma sociedade melhor. Então, quando você traz isso, não fiquemos apenas naquela visão de mundos espirituais ou globais, físicos, mas o nosso mundo que está precisando tanto de colaboradores, de agentes de mudança, de renovação, para a gente ver uma sociedade melhorada, não daqui a 20 anos, 30 anos, mas quem sabe em 2019. A começar por dentro de casa, pela vizinhança. E aí a gente vai o quê? Amplificando, aumentando. Não precisa pensar em Santa Mário como um todo. Pense nessa rua daqui só. Pense aqui nessa comunidade, aqui de dentro. Na minha comunidade que eu deixei lá na minha casa, quando eu saí para vir para cá. E aí a gente vai criando os núcleos em potenciação, que vão se alargando, se juntando, e quando pensa que não, é uma cidade toda pensando juntos. São chamados movimentos sociais, que quando se junta, a gente não sabe de onde veio, mas a gente sabe onde eles estão, juntos em prol daquele ideal. E a gente precisa começar a fazer esses movimentos sociais em torno de uma sociedade melhor. Isso é estar co-criando com Deus.